Palmeiras de olho em mais um craque da seleção. Para mim, ele é craque, não sei para você. Tem também caminhada outra renovação. Tem mais um jogador que quer voltar ao Palmeiras e o Ancelotti aí sinalizando uma mudança na escalação da seleção hoje contra o Haiti. Vamos falar de todas essas informações, vamos trocar uma ideia aqui. Dá um tempinho sem vídeo já, né? Copa do Mundo ficou um pouco parado, mas agora tem muita coisa para atualizar vocês. Então, por favor, cara, você que nos conhece, chega junto, deixa aquele like, fideliza aí pra gente, dá o hype se for possível, logicamente, né? A gente agradece muito vocês sempre. Você que não nos conhece, peço que você fique até o final do vídeo. Muito prazer, eu sou Bruno Ramos, esse cara do meu lado é o Erlan Dias e quase todo santo dia tem vídeo sobre Palmeiras, futebol, feito na resenha, no entretenimento, que é assim que a coisa tem que ser. Fechou? Vamos junto, fica até o final do vídeo. Se te agregar, aí sim você deixa o seu like. Fechado, meu amigo? Ó, vamos lá, senhor Erlan Dias. Muito boa tarde. Fazia um tempo já que a gente não gravava, hein, cara? Exatamente, né, cara? Copa do Mundo, bagunça, tudo mais, tudo bem. Estamos nos encontrando e por falar nela, né? Hoje tem Brasil e Haiti, e claro que todo mundo só pensa numa parada, né? O jogo hoje, 9h30, jogo 9h30. Na sexta-feira, a galera vai devagar lá que o negócio promete hoje. Ainda bem que tá frio. O pessoal vai devagar quando tá frio na bebida alcoólica? Não vai, né? Acho que piora até, né? Não vai, você toma destilado. Se não tá ruim, se tá calor, você toma do outro. Se tá frio, você toma destilado, que aí o negócio fica bom demais, esquenta, né, cara? E tem uns botequinhos bons lá em Filadélfia, hein? Rapaziada que tá lá, cuidado, hein? Tava lá no passado pra ver Palmeiras e Botafogo. Bom demais lá. Complicadíssimo. Então, ó, hoje Brasil, então, às 21h30, né, horário de Brasília aí, contra o Haiti no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela segunda rodada, né, transmissão hoje, Globo, SBT, Sport TV e Cazé TV, o que é bem legal, né, cara, porque realmente dá para assistir para todo canto, tá? E hoje é jogo para confiança, né, cara, a estreia aí que ficou 1-1 contra o Marrocos, a gente viu aí a questão do Endrick, que o Ancelotti deixou ele fora o jogo todo. Brasil precisando de gol, ele nem colocou, né? A gente teve até um flagra ali, né, de uma câmera exclusiva no Endrick desabafando em relação ao Neymar, com o Neymar, né, em relação à vontade de entrar e tudo mais. A gente também teve uma câmera dele cabisbaixo depois que ele percebeu que ele realmente não ia entrar, né, cara? Mas assim, o Ancelotti a gente viu, né, falando com todo mundo aí sobre o Endrick e tudo mais. Me parece que ele tá um pouco até de saco cheio dessa questão, vi até ele dando entrevista ali, chegou o Chico Moedas tá fazendo pergunta, e pergunta boa, cara, como que tá os jornalismo esportivo brasileiro, o Chico Moedas tá dando volta nos caras, né, ele fez uma pergunta sobre o Endrick lá, e o Ancelotti ficou olhando para ele, deu uma travada de uns 5 segundos, né, acho que ele queria mandar para aquele lugar, mas aí ele até respondeu um pouquinho atravessado ali. Mas eu acho que, assim, quanto a Haiti, aí se o Endrick não entrar, fica complicado, né? Ao que tudo indica, o É, Matheus Cunha pode ser titular aí, mas o Endrick tem que entrar durante os 90 minutos. E não é que a gente tem o Matheus Cunha, tem um Ronaldo e um Adriano, a gente tem o Matheus Cunha e o Igor Thiago, porra. né? Então, É. assim, não é que tem os caras voando lá. O problema é o seguinte: se o Matheus Cunha destruir hoje contra o Haiti, que é uma seleção mais fraca, aí não sei se o Ancelotti vai querer ficar bancando ele, né? Mas, assim. Se É. não entrar o Endrick hoje, talvez eu jogue minha TV no meio da rua hoje. Complicado. É complicado. Ó, e é uma provável escalação da seleção aqui, ó. Alisson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Danilo, Casemiro, Paquetá, Bruno Guimarães. Paquetá! Nossa, me dá uma coceira quando eu ouço o nome do Paquetá. Vini Júnior, Matheus Cunha e Rafinha. Esse deve ser aí o ataque da seleção. E sabe o que é o pior? Os memes com o Endrick, eles estão muito bons, né? Você viu que os caras falam assim, Ancelotti, comer um pedaço de tijolo ou escalar o Endrick. Aí mostra um cara comendo tijolo. Aquela do padre Marcelo Rossi que eu mandei pra você hoje, perdão, rapaziada, que ela tava muito Ali é boa. complicado. Eu gosto do. O Endrick fala assim: eu gosto do padre Marcelo Rossi. Aí, Ancelotti. Aí é aquele vida moça empurrando o padre Marcelo Rossi. Cara, os memes estão muito bons, a galera é criativa demais, né? Não, complicado. Cara, Copa do Mundo é época de meme, né? Principalmente. E essa do Endrick tá rendendo, cara. Eu imagino que o Ancelotti. Eu lembro muito lembra do Leão no São Paulo, quando todo mundo pedia o Falcão e ele não colocava claramente por birra, né? Birra, Só né? para parecer o cara muito. Cara, eu que entendo, não é vocês que mandam aqui. Então, todo técnico muito teimoso que eu vejo, eu lembro dele nesse momento aí. Dá a impressão que o Ancelotti é isso, porque ele quer mostrar que ele que manja da parada. Mas assim, a gente tá vendo até seleções aí tidas como medianas jogando muito, e o Brasil ainda não tem nenhum estilo de jogo, né? Preocupa bastante, velho.
E hora dá certo, hora dá errada, né? Você vê o Dunga não levou Neymar em 2010, o Filipão já não levou Romário e deu certo. Enfim, vamos ver Né? aí o que pode acontecer. E já que a gente tá nesse assunto aqui, Endrick e seleção, nesse jogo do Brasil de hoje, cara, presta atenção nessa parada que a KTO trouxe pra você, meu amigo. Hoje a seleção entra em campo contra o Haiti e é o seguinte, se o Haiti tomar 2 cartões amarelos, mais de um cartão amarelo só, tomou mais de um cartão amarelo, essa é a nossa aposta pra hoje lá na KTO. É isso mesmo, para deixar o jogo ainda mais quente, a KTO tá com chance extra. Se você errar essa aposta, você ganha de volta R$ 50. Então, ó, vem no link aqui, ó, ou no QR Code, você vai pegar esse bichão aqui, ó, esse celular, e vai escanear agora, que é o seguinte, é pro Haiti tomar mais de um cartão. O que você imagina o jogo hoje? Brasil em cima, né? Pressão, Rafinha, Vini Júnior para tudo que é lado, Endrick também só é parado na porrada, então mais de um cartão pro Haiti, meu amigo. Já era, vai bater a sua aposta. Você sabe o melhor? Se errar, KTO te devolve até R$ 50. É uma odd aí 1.80, tá? Ela tá ativa, você vai conseguir copiar aqui pelo QR Code ou pelo link fixado no comentário. Se não bater, a KTO te devolve. E esse palpite, como que ele tá fundamentado? O árbitro de hoje, ele é espanhol, é daqueles que não perdoa, meu amigo. Ele apita a falta tática, a reclamação, e o Haiti vai fazer isso o jogo inteiro ali na correria, na catimba. Então é isso, ó. Chega junto lá na KTO, porque, rapaz, o negócio está brabo. É o Hernandes hoje que apita o jogo. O espanhol Hernandes, ele tem uma média de 5 amarelos por jogo na temporada lá da La Liga, então pode esperar aí que alguns amarelos vão comer. Então tá a nossa tip para hoje, Brasil e Haiti, para o Haiti levar mais de um cartão. Chega junto, se errou não tem problema. KTO regulamentada no Brasil para maiores de 18 anos, vai lá e faz a sua agora no maior torneio do mundo, que a KTO está com a gente. E vamos falar aqui de um ídolo, né, que saiu aí pela porta da frente, né, pela porta da frente, ele quer voltar para casa e ele já tem um plano. É uma pauta aí da galera mais saudosista, né, que é um dos os ídolos recentes do Palmeiras, né? Ele que tá fazendo sucesso no exterior e abriu o jogo, ele quer voltar pro Palmeiras. Tô falando do Luan, que é o zagueirão Luan, que, pô, dupla histórica, Gustavo Gomes, formou uma dupla absurda, e ele passou 8 anos no Palmeiras, de 2017 a mais ou menos ali 2024, né, comecinho de 24, ganhou 12 títulos, 2 Libertadores, Brasileirão e tudo, né, saiu para viver uma nova experiência lá no México, no Toluca, e ele tá brilhando, ele foi campeão, fez gol decisivo, tá adaptado e feliz lá no México. Mas ele falou agora numa entrevista, o Lua contou que ele acompanha a Copa de pertinho, né? Que o filho dele é palmeirense roxo e que ele tem um plano para o futuro, que é voltar para o Palmeiras. E não é só de passagem. Ele falou que ele para voltar, né? Quem sabe, e encerrar a carreira no Palmeiras. Ele quer encerrar a carreira no Palmeiras, tal qual tá o Veiga, nas palavras dele, né? Palmeiras é o clube do coração dele, onde ele se tornou o jogador que é. Então, não é uma negociação, né? Não é nada encaminhado, é um desejo do Luan. O Luan, ele tá bem no México, ele tá com um contrato, é um desejo, uma declaração de amor dele aí pro Palmeiras, uma promessa pro futuro, mas mostra aí o tamanho, né? O Palmeiras conseguiu criar muitos vínculos, né, cara, com seus ídolos recentes aí. O cara, ele ganhou quase tudo aqui, ele saiu pela porta da frente, tá feliz lá fora e mesmo assim ele sonha em voltar pro Palmeiras. É aquele tipo de história, né, cara, que mostra muito a fase do Palmeiras e mostra a grandeza do Palmeiras, né? Porque um jogador que ele veste a camisa do Palmeiras e assim, não é só ganhar títulos, né? Porque você tem um cara que ganha títulos, às vezes ele nem volta, ele não quer ter nem identificação, o Scarpa, por exemplo. Mas tem cara que ele se sente identificado com o clube. Então, mesmo apesar de todo aqueles lances envolvendo o Luan, tem a questão do pênalti lá, tem a questão, algumas que de verdade são falhas dele mesmo, mas isso ajudou a construir a história dele, né, cara? Eu aceitaria, dependendo aí eu acho ele um bom zagueiro com a cara de volante, com saída de bola, né? Dependendo ali, hoje para compor elenco, ele seria um bom jogador, imagino. Eu sempre gostei do Luan, cara. Sim, inclusive quando ele saiu, parece que deu uma. Acordou, né? O pessoal falou: caramba, a gente meio que tratou mal demais ele. Tudo bem que ele teve os seus erros, né? A gente falava sobre ele ser azarado aí, faz parte, mas realmente era um baita jogador e tinha muito essa questão da qualidade também, né? Com a bola no pé, o que talvez a gente tenha hoje com o Fux, talvez, né? Mas o Fux acaba jogando menos, então a gente não vê se é exatamente isso. Mas falando aí de mercado, né? Falando agora de cria, né? De cria da academia aí, sendo valorizada, né? A gente tá com cada vez mais, né? Jogadores se destacando em todos os setores do campo, e é o nome da vez aí, com certeza, é o Arthur, né? O Arthur, lateral esquerdo aí, que chamou muita atenção, né? Teve que pegar o lugar aí do Piquerez, a gente tá na dúvida aí se o GFT dava conta, e por fim o Arthur acabou dando conta de vários jogos importantes, claro, né? Dá uma oscilada ali que é normal, mas, né, realmente crescendo muito. Ele acabou sofrendo uma lesão aí recentemente, né? Mas tá
já em tratamento pelo Núcleo de Saúde e Performance. Tem até uma fala do Lucas Andrade, que é o ex-treinador sub-20 do Palmeiras, né, que foi para a seleção. Ele falou que o Arthur chegou a recusar uma proposta grande do mundo árabe, porque ele realmente queria defender o Palmeiras, porque ele é palmeirense mesmo, assim, né, desde pequeno e tal. É difícil falar desde novo, porque ele ainda é novo, né? Mas enfim, ele já era palmeirense, então ele tinha essa vontade de defender o Palmeiras, recusou uma proposta para ficar e acabou, né, chamando atenção. E aí agora o Palmeiras prepara aí uma valorização, segundo o nosso palestra aí, né? O Palmeiras deve melhorar o salário dele, né? Para conseguir, né, aquela moral, né? Até para segurar, mas realmente uma forma até de mostrar o valor dele, né, dentro do elenco. O Palmeiras já considera ele inegociável nesse momento, né, falando dessa janela especialmente, porque a gente tem o Piquerez retomando ainda, ele tá lá com a seleção uruguaia, mas não tá jogando. O Jefté teve a questão da lesão, mas também, né, não tinha conseguido pegar a sequência ainda, então o Arthur cada vez mais valorizado e a gente deve ver bastante ele no segundo semestre. Gosto bastante dele, acho o futebol dele bem interessante. Me dá a impressão até, eu não sei isso, talvez a galera que acompanha na base, me dá a impressão que ele era até atacante antes, porque ele dribla muito bem, né? Acho que ele deve, sei lá, aqueles que o técnico vai recuando, né? Mas ele tem o drible também, ele apoia muito bem. Claro, né? Tem que melhorar uma coisa ou outra, que é normal, jogador muito jovem. Mas que bom, né, cara? Que hoje a gente, às vezes, quando não tem aí no elenco, você consegue puxar na base, né? Sem precisar gastar muito dinheiro. E detalhe, né, foi o que você falou também, de característica do atacante, ele também tem muito aquela característica de puxar pro meio e bater, é um menino muito leve, né, velho, então é impressionante o poder de formação, e não é só formação, é formação rápida, né, desenvolvimento rápido, talvez você tenha um ou outro aí que demora mais, o Luigi, por exemplo, o John, que demorou para pegar no tranco, mas o Palmeiras, ele tem essa maturação muito rápido, o cara normalmente quando ele sobe profissional, ele tá muito pronto, mas, por exemplo, você pega até os próprios jogadores do Corinthians, né, os caras comparando o Guinegão com o Endrick, né, então, cara, chega até a ser um crime isso aí, né? Nada contra o rapaz, mas o tempo de maturação dos meninos do Palmeiras costuma ser muito rápido. Isso é de tirar o chapéu, o trabalho que é feito mesmo. E vamos falar aqui do nosso próximo assunto, já emendando aqui da questão do Arthur, né, que você tá falando, e também é dos amigos do nosso palestra essa informação, que é o Abel. Ele vai voltar aí com uma baita dor de cabeça na volta da Copa, que é o seguinte, ó, o Brasileirão tá chegando, né? O Palmeiras aí vai se reapresentar e o Abel vai ter um quebra-cabeça aí para montar o time, porque vai faltar gente, e por vários motivos diferentes, vocês bem sabem. Colar a lista para vocês aqui de dor de cabeça que o Abel vai ter. O primeiro jogo do Palmeiras é dia 22 de julho, 22 de julho contra o Curitiba, fora de casa. Olha quantos problemas o Abel vai ter nesse reinício. Começar pelos lesionados, né? O Jefté, ele operou o joelho, ele segue fora e não deve voltar tão cedo. O Vitor Roque ainda está naquela reta final de recuperação de tornozelo, então é dúvida para ele estar 100%, e aí tem aquelas suspensões, e essa aqui é a parte mais chata. O Paulinho está suspenso, ele é um desfalque certo para esse jogo contra o Curitiba. O Alan também cumpre suspensão. O Barbosa, reforço, também está suspenso, cara, trabalharam bem aí nessas férias. Aqui no caso do STJD, e tem um outro detalhe, o próprio Abel Ferreira está suspenso também, ele não vai poder comandar o time à beira do campo. Alan e o Barbosa ainda tem recurso no STJD, que os caras podem reverter, mas é um negócio meio incerto, e ainda tem os convocados, que são 7 que foram para a Copa. Você tem o Gomes, o Flaco, o Maurício, o Ares, o Piquerez, o Martínez e o Sousa. Eles vão voltar no tempo deles, então dependendo de quando a seleção avançar, quem for longe, volta mais tarde. Inclusive o Paraguai, que joga hoje, eu não sei se vai muito longe não, viu? Então, a leitura é essa aqui, com o pé no chão, né? A volta do Palmeiras vai ser um teste de elenco. O Abel, mesmo suspenso, ele vai ter que preparar ali um time desfalcado para não tropeçar logo na largada e perder aquela diferença que fez contra o Flamengo, né? Que, cara, é muito importante, mas tem que tomar uma certa calma aqui, porque aqui tá a boa notícia, né? É justamente por causa dessas dores de cabeça que o Palmeiras está se mexendo no mercado, buscando reforço, e o nome que voltou ao radar aí, que você vai falar pra gente agora, é jogador de peso, é uma bomba aí que a gente vai usar para fechar o vídeo agora. Então, isso ajudou o Palmeiras a se mexer. Exatamente, né? A gente falando de um nome muito forte, a gente já falou em outros momentos aí, que para mim, mano, é um jogador de extrema qualidade que tá na seleção brasileira agora,
que é o Fabinho, né? O Fabinho, que é ex-Liverpool, campeão de Champions League aí, que hoje joga lá no Al Ittihad da Arábia Saudita, que provavelmente, não sei como vai ser a questão aí, Casemiro, né? Casemiro chegou a sair no primeiro jogo aí, Fabinho entrou no lugar dele, não sei como que vai ser a sequência da Copa, mas assim, pelo que o Casemiro entregou, se o Fabinho tiver mais oportunidades, talvez se torne até o titular aí da seleção brasileira, né? Mas, né, o Fabinho, ele pinta aí como uma oportunidade de mercado, né, para reforçar o meio-campo do Palmeiras. Ele, além de tudo, além de ser um baita jogador, ele é um pedido antigo do Abel, né? Um volantão de ofício mesmo, muita qualidade, tanto a questão da marcação quanto a questão de sair jogando, né? E a questão realmente é isso, é uma sondagem, né? Um monitoramento. O Palmeiras está tentando, voltando para o sonda supermercado, mas vocês sabem que às vezes sonda, mas agora está contratando, né? Não ser justo aqui com o Anderson Barros, que está sondando e está contratando, né? Mas ele é um pedido do Abel Ferreira antigo, o Palmeiras tem acompanhado faz tempo já a situação. A treta dele, que a gente já falou aqui, é o salário, né, cara? É difícil, é muito difícil acompanhar ali o mundo árabe na questão salarial. Você pode até mesmo, às vezes, conseguir, numa oportunidade de mercado, trazer o jogador mais barato, só que para você bancar ele aí mensalmente é uma treta. Mas é um jogador que está no radar do Palmeiras para essa janela, que abre dia 20 de julho, né? Abre a janela aí, depois que acabar a Copa. Então a gente pode ter algumas novidades aí no meio-campo, né? No meio-campo, e o Fabinho é um dos nomes aí cogitados. Aí fala, pô, tem muito volante? Por mim que tenha mais, porque tem vezes que você acha que tem muito volante no elenco, aí quando você vai ver tem que ficar improvisando, né? Ano passado a gente terminou o ano ali com o Bruno Fux improvisado, depois o Andrés Pereira de 5, a gente viu que não deu certo. Então, quanto mais, melhor. E dessa qualidade ainda, nem se fala. E vale lembrar, né, que a gente trouxe aqui para você que tá no radar, porque a negociação com o Danilo tem aquele, ó, se a gente chegar nesse valor aqui, staff do Danilo, se chegarmos nesse valor, tem negócio? O staff do Danilo assinou positivamente, tem negócio. Mas, cara, pode não dar negócio, simplesmente por vir uma proposta da Europa ou pelo o staff do Danilo entender que o Danilo vale mais, querer mudar o acordo, uma série de questões que podem acontecer. Então, por isso o Palmeiras mantém outros jogadores no radar. E o Fabinho, cara, 32 anos, dispensa comentários, né? Campeão de Champions League, da Premier League pelo Liverpool. Atualmente, ele está jogando muito mais bola que o Casemiro, pelo menos nesse jogo que a gente viu aqui contra o Marrocos, está jogando muito bem, senhor do meio-campo do Brasil. E nos treinos da seleção para o jogo contra o Haiti, o Fabinho foi testado na vaga do Casemiro. O Fabinho foi testado. E aí ele forma uma dupla com o Bruno Guimarães. Então hoje você pode ter o Fabinho tomando a posição do Casemiro. Importante aqui ressaltar para vocês, não tem negociação concreta, não tem nada, é um monitoramento. O principal entrave ali sempre foi o salário do Fabinho, que é altíssimo, né, cara, na Arábia, e o contrato dele com o Al Ittihad se encerrava em junho de 2026, mas os novos donos do clube aí sinalizaram já um desejo de renovação com o Fabinho, o que pode complicar. Então é realmente o que você comentou, é um primeirinho volante ali, um cara que joga demais, joga um absurdo, come a bola, e assim, é um cara que não é de se rejeitar, né? Se viria, ainda assim que venha com 32 anos, viria num momento excelente, né, cara? Não, ele joga muita bola, a gente viu aí no primeiro jogo, quando ele pôde entrar e deu uma melhorada, né, boa aí na seleção também, e o auge dele ali no Liverpool foi de um nível absurdo, né, cara? Um jogador até meio desconhecido, digamos assim, do público brasileiro, quando surgiu aí jogando muito na Europa, jogando na seleção. É um cara que vem, acredito que vista a camisa e jogue sem o menor problema, né? E aí, imagina, assim, você poderia ter o Fabinho, Marlon Freitas ali, e você pensando até mesmo o banco de reserva, né? Quando você contrata um cara pronto desse titular e você já tem um elenco, o banco fica muito forte também, né? Então dá para você pensar tanto nessa questão de reforçar o time titular e reforçar cada vez mais o elenco. É isso, senhores. Você prefere Fabinho ou Danilo? Deixa aí nos comentários. Se eu tivesse que escolher um hoje, deixa aí nos comentários. Imagino que a maioria escolha Danilo pela idade, né? E pela conexão emocional aí também. O que vocês pensam a respeito? Deixa aí nos comentários, é muito importante pra gente. Cara, você chegou até aqui no vídeo, faz favor, deixa aquele like, né? Deixa aquele hype, se o vídeo te agregou, você não conhece a gente ainda. Se você curtiu, aí você deixa o seu like, se inscreve no canal também que vai ser bacana, você vai receber os vídeos em primeira mão, vai aparecer para você. E
é muito legal aí pra gente também. Valeu, senhores. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. A gente volta aqui a qualquer momento com um novo vídeo, sempre valorizando demais a presença de vocês. Copa tá meio complicado, né? A gente tenta trazer um material aqui mais completo para vocês, até para não ficar trazendo o vídeo aí que é raso e não agrega nada pro tempo de vocês. Fechou, senhores? Tamo junto, viu? Brigadão, valeu, Orlandias, pela companhia. É isso, tamo junto. Aí provavelmente a gente volte aí depois do jogo da seleção. Espero que com boas notícias em relação ao Endrick, né? E é isso, boa sexta pra todo mundo, bom final de semana, tamo junto. Você viu que ele vai de titular hoje, né? Ele se Vai. naturalizou haitiano. Ele vai jogar. É o único, é o único jeito, pelo jeito mesmo, viu? Ainda é capaz de meter uns 3 gols ainda no Brasil. É, que aquela defesa lá tá complicada, né? É isso, senhores. Obrigado, valeu, tamo junto.